Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre alguns tipos de herança. A gente vai falar da herança com dominância simples, de um caso de codominância ou com ausência de dominância, sem dominância, e também de um tipo que a gente chama de polialelia, também conhecido como alelos múltiplos. Importante é lembrar que essa matéria, esses tópicos também estão nos livros, também estão no livro, e eu indiquei no Classroom as páginas correspondentes. A herança com dominância simples a gente já conhece, pode ser o caso dos exercícios que a gente já trabalhou. A gente tem basicamente um alelo dominante, que a gente utiliza aí a letra maiúscula, e um alelo recessivo, que a gente usa a letra minúscula. Considerando o azão dominante, o azinho recessivo, existem então as seguintes combinações de genótipos: azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. O genótipo azão-azão, ele condiciona o fenótipo dominante, assim como o azão-azinho, que também condiciona o fenótipo dominante. Já o fenótipo recessivo, ele será condicionado pelo genótipo azinho-azinho. Então, para que o fenótipo recessivo se manifeste, o gen azinho tem que estar em dose dupla. Bom, nesse caso, para um mesmo loco gênico, existem apenas dois alelos, o dominante e o recessivo. Então, a gente já colocou que o dominante é representado por letra maiúscula e o recessivo com letra minúscula. Se a gente analisar o cromossomo, a gente vai ver o seguinte, que quando nós temos os cromossomos homólogos, nós também temos os genes alelos. Então, se a gente tem aqui só um gene dominante azão e um gene dominante azinho, eles podem se combinar aqui, ó, no mesmo locus, num par de cromossomos homólogos, de várias formas. Nós podemos ter os dois dominantes, azão com azão. Nós podemos ter o azinho em um e o azão no outro. Podemos ter os dois com um gene recessivo, azinho-azinho. Lembrando que o azão pode estar de um lado, o azinho de outro, e assim vai. Então, embora a gente só tenha dois alelos, o dominante e o recessivo, eles vão se manifestar, eles vão se combinar 2 a 2 no mesmo loco gênico, ao longo aí de um par de cromossomos homólogos. Lembre-se que o loco gênico é o local específico ao longo de um cromossomo aonde aquele gene se encontra. Bom, a herança dita com alelos múltiplos ou polialelia é quando nós vamos ter mais do que dois. Ao invés de nós termos só dois, um dominante e um recessivo, como foi o caso que estudamos há pouco agora, então agora a gente tem mais de dois. Mesmo que a gente tenha mais de dois genes, a gente pode ter 3, 4 ou até mais, eles sempre vão se combinar 2 a 2, porque nós só temos um par de cromossomos homólogos e, consequentemente, um par de genes alelos. Então, nesse caso, a gente utiliza como exemplo a cor da pelagem em coelhos, que pode ser, a gente tem aí vários fenótipos para os pelos de coelhos. A gente pode ter o fenótipo agouti, esse marrom, né? O chinchila, que é mais cinza, o himalaio, que é branco com as extremidades pretas, e o albino, que é todo branco. Então, esses são os fenótipos. Nesse caso, a gente sabe que o fenótipo agouti é condicionado por um gene que nós vamos chamar de cesão, C maiúsculo. Teoricamente, esse gene domina todos os outros. Já o chinchila, a pelagem chinchila, ela é condicionada por um outro gene, que a gente vai chamar de Czinho CH. A gente vai colocar esse CH aí para representar que condiciona o chinchila. O himalaio é o gene Czinho H e o albino, gene Czinho A. Portanto, vejam que nesse caso nós não temos só um dominante e um recessivo. Não. Nós temos 4 genes que apresentam a seguinte ordem de dominância. O Czão domina o CCH
que domina o CH, que domina o CA. Ou seja, o Czão, ele domina o CCH, Czinho CH, Czinho H e Czinho A. O CCH do chinchila, ele vai dominar o himalaio e o albino. E o himalaio domina o albino. E o albino não domina ninguém. Então o albino só vai conseguir se manifestar quando ele estiver em dose dupla. De forma, então, que a gente tem a mesma situação. Nós temos 4 genes, por isso que nós chamamos de alelos múltiplos ou polialelia. Quando a gente só tem uma dominância simples, a gente só tem 2 pares. Um par, desculpa. O gene dominante e o recessivo. Aqui não. Aqui nós temos 4 possibilidades de genes, mas eles vão se combinar sempre 2 a 2. Ó. Eu posso ter o gene Czão e o gene Czinho CH. Nesse caso, como Czão domina todos os outros, o fenótipo manifestado vai ser o fenótipo agouti. Né? Então é importante a gente conhecer os fenótipos que a gente já viu, né? Que esses fenótipos aqui a gente tem, agouti, chinchila, himalaio e albino, considerando a ordem de dominância, que a gente já viu lá atrás. Então a gente consegue então montar os genótipos para cada tipo de pelagem. Nesse caso, então, o agouti, ele pode ser Czão com Czão, ele pode ser Czão com Czinho CH, porque ele domina o Czinho CH. Ele pode ser Czão com Czinho H, ele também domina o himalaio. E pode ser Czão, Czinho A. Em qualquer possibilidade dessas, o fenótipo será agouti. Nesse caso, ele é um homozigoto, Czão. Aqui ele é agouti heterozigoto para chinchila. Aqui ele é agouti heterozigoto para himalaio. E aqui ele é agouti heterozigoto para albino. O chinchila, ele pode também estar como homozigoto, Czinho CH, ou ele pode também estar com Czinho CH, Czinho H. Nesse caso, ele é chinchila heterozigoto para himalaio, ou Czinho CH, Czinho A. Ele é chinchila heterozigoto para albino. O himalaio pode estar em homozigose também, CH, Czinho H, Czinho H. Ou junto com o albino, porque ele domina o albino. Czinho H, heterozigoto, então ele seria himalaio aqui, nesse caso, aqui onde a gente está em heterozigose, ele seria himalaio heterozigoto para albino. Mesmo que ele tenha o albino aqui, o himalaio está dominando, porque olha aqui a ordem de dominância. E finalmente o albino, que só pode ser, só existe essa possibilidade. Como ele é o recessivo geral aqui, ele não domina ninguém, ele só vai conseguir se manifestar quando ele estiver em dose dupla, Czinho A, Czinho A. Ok? Muito bem. Se a gente for pensar num cruzamento, vamos imaginar aqui um coelho agouti heterozigoto para chinchila, vai cruzar um himalaio heterozigoto para albino. A gente já colocou aqui os genótipos. Se ele é chinchila, então ele tem um Czão. Heterozigoto para... Desculpa, ele é agouti heterozigoto para chinchila. Aqui ele é himalaio heterozigoto para albino. Bom, o cruzamento é do mesmo jeito. Se ele mandar o Czão, né, e vamos supor que de cá é macho, de lá é fêmea, então a gente vai ter Czão, Czinho, H. Se a gente tiver uma outra combinação onde o agouti vai mandar um Czão, né, e o himalaio o Czinho A. Então a gente vai ter aqui um descendente que vai ser Czão, Czinho A. A outra possibilidade é desse agouti mandar o seu gene Czinho CH e o de lá Czinho H. Então o resultado CCH, CH. E finalmente, a última combinação, se o agouti mandar o seu gene Czinho CH e o himalaio mandar o seu gene Czinho A. Aí, nesse caso, a gente tem essa combinação, o genótipo do descendente ficaria Czinho CH, Czinho A. Bom, é claro que aqui ele vai ser agouti, aqui ele vai ser também agouti, né? Um é agouti heterozigoto para himalaio, o outro é agouti heterozigoto para albino. Aqui ele é chinchila heterozigoto para himalaio e chinchila heterozigoto para albino. Então, nesse caso, nesse cruzamento, a gente tem 50% de agoutis, a probabilidade de descendência seria 50% de agouti e 50% de chinchila. Tá? Então, fazendo o cruzamento.
Então, no caso da polialelia, vocês viram que não é só um dominante e um recessivo. Nesse caso, a gente tem vários alelos, mas sempre combinados 2 a 2. Olha esse cruzamento aqui. A gente está cruzando, então, o chinchila com o himalaio. Tá? E aí apareceram esses descendentes. Apareceu um coelho chinchila na descendência, um coelho himalaio na descendência e um albino na descendência. Agora, então, nós vamos tentar descobrir os genótipos de todos. Bom, a gente sabe que esse casal, aquele cinza lá, é um chinchila. Eu não sei exatamente se ele é heterozigoto ou homozigoto para alguma coisa. Ali eu tenho o himalaio. Aqui embaixo eu tenho um primeiro descendente que também deu chinchila. Daqui a pouco a gente vai descobrir se a gente pode ou não deduzir qual é o outro gene. Aqui a gente tem um himalaio, então a gente sabe que ele é Czinho H. E ali a gente tem um albino que a gente sabe obrigatoriamente que ele é Czinho A, Czinho A, porque não tem outro jeito. Se ele é Czinho A, Czinho A, vocês viram que é imediato a dedução de que se ele for Czinho A, obrigatoriamente, né, os seus ascendentes, o pai e a mãe dele aqui, mandou um Czinho A, e o outro tem que mandar um Czinho A. Então a gente acabou deduzindo automaticamente os genótipos dos pais. Bom, e agora? A gente consegue deduzir esse genótipo? Nesse caso aqui não vai ter como. Por quê? Porque este CCH, a gente tem certeza absoluta que quem mandou ele foi esse aqui. Por quê? Porque aqui não existe o CCH. Então, obrigatoriamente, este gene foi herdado do chinchila. Né? Agora, e este outro gene? Bom, se esse aqui fosse a mãe dele, vamos supor, ela poderia mandar o himalaio, e mesmo assim ele seria chinchila, ou ela poderia ter mandado o gene Czinho A, que ela continuaria sendo chinchila. Então, a gente não sabe se ela mandou o Czinho H ou o Czinho A. Então, aqui fica realmente na dúvida. E aqui? Nesse caso, a gente sabe que esse himalaio, este gene Czinho H, não veio aqui do pai, por exemplo. Ele não tem o Czinho H. Então, teria que vir de quem? Teria que vir da mãe dele aqui, ó, Czinho H. Tá. E aí? E esse outro gene? Bom, se o pai mandasse um Czinho CH, ele não seria himalaio, ele seria chinchila, porque o gene do chinchila domina o do himalaio. Então, obrigatoriamente, só poderia ser Czinho A. Okay? Então, essas deduções de genótipos são extremamente importantes, né, em quaisquer exercícios de genética. E a gente sempre tem algumas possibilidades onde a gente consegue deduzir e outros momentos, né, em situações, a gente não consegue deduzir isso aqui. Bom, o mesmo caso de polialelia vale para grupos sanguíneos do sistema ABO. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, que quando nós temos aqui o sistema ABO de grupos sanguíneos, a gente vai ter aqui não só um gene dominante e um gene recessivo. Nós vamos aqui, no caso do sistema ABO, nós podemos ter 3 genes. Então, se não são 2, só um dominante e um recessivo, então a gente já sabe que é polialelia. Quando tiver mais de 2, no caso aqui tem 3, e a gente viu aqui nesses exercícios aqui que antecederam. Ó, aqui nós temos a seguinte situação. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso, nós temos 4 possibilidades. Então, se tem mais de 2, a gente já sabe que é polialelia. No caso do ABO, está aqui, ó, no caso do sistema ABO, nós temos 3. Então, nós temos um gene Izão, vamos lá, IA, IB e Izinho. Nesse caso aqui, o IA e o IB, nenhum domina o outro, nem o outro domina um. Então aqui existe um caso de codominância. Quando você tem 2 genes e nenhum domina o outro, nem o outro domina um, então a gente chama isso de codominância. Existe um caso emblemático na genética onde você tem um gene, vamos imaginar, um gene Bzão,
que produz uma flor branca e um gene Bzinho que produz uma flor vermelha. Se você juntar os dois, se tivesse dominância, daria branca ou vermelha, dependendo de quem é o dominante. Mas se você juntar Bzão e Bzinho e der uma flor rosa, aí nesse caso haveria codominância. A gente vai ver isso mais na frente. Aqui é a mesma coisa. Se eu juntar o IA com o IB, não vai dar nem sangue A nem sangue B. Vai dar o sangue AB. Então significa o seguinte, que o gene IA e o IB eles são codominantes. Mas IA e IB dominam o Izinho, tá? Que é o recessivo. Então, se a gente colocar, por exemplo, nos cromossomos homólogos, nós teremos todas as combinações possíveis para esses três genes. Eu posso ter um IA com IA, um IA com IB, um IA com Izinho, e aí vai. Aqui eu coloquei o exemplo onde você tem o IA com o IB, Izão A, Izão B. Então, nesse caso aqui, a gente vai ver lá na frente que vai dar o sangue AB. Vejam só, a gente tem para o sistema ABO de grupo sanguíneo 4 fenótipos. Ou o indivíduo tem sangue A, ou o indivíduo tem sangue B, ou o indivíduo tem sangue AB, ou o indivíduo tem sangue O. Ok? Nesse caso, o gene IA ele condiciona o sangue A. Então significa o seguinte, que quem tem sangue A pode ser IA-IA ou IA-Izinho, porque o IA domina o Izinho. Quem tem sangue B vai ter então IB-IB ou IB-Izinho. Tá aí. Pode ser homozigoto ou heterozigoto. E quem tem sangue AB? Quem tem sangue AB é aquele caso de codominância, IA e B. E o O? O O é o recessivo, é o Izinho com o Izinho. Então, os indivíduos que têm sangue O, eles são recessivos. Muito bem. Importante também entender uma outra coisa que a gente vai ver lá na frente. Só lembrando aqui a ordem de dominância. IA é igual a B. Então, aqui é uma codominância. Ok? Nesse caso, é o que a gente chama de ausência de dominância ou herança sem dominância. Agora, IA domina Izinho e IB também domina Izinho. Então, nós podemos colocar aqui que IA domina Izinho e IB também domina Izinho. Bom, o que significa uma pessoa ter sangue A? Significa que a proteína da hemácia dele é a proteína A. Então, quem tem sangue A vai ter uma proteína A. Quem tem sangue B vai ter nas suas hemácias proteína B. Quem tem sangue AB terão as duas proteínas A e B. E quem tem sangue O não tem essa proteína. Essa é uma proteína que tem uma capacidade antigênica. Então, ela, em se tratando de uma transfusão de sangue, a proteína A ela é um antígeno para o B e o B é um antígeno para o A. A gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente. Então, quer dizer, quem tem sangue A acha estranho a proteína B. Então, quem tem sangue A produz anticorpo contra B. Quem tem sangue B produz anticorpo contra A. Agora, quem tem sangue AB não vai produzir nenhum nem outro. Nenhum anticorpo contra o A, nenhum anticorpo contra o B. Por quê? Porque ele possui as duas proteínas. Então, as duas proteínas são próprias para ele. Né? Elas são normais para ele. Então, ele não considera que as proteínas A e B são antígeno e, portanto, não produzem anticorpo. Significa, então, que o sangue AB ele é um receptor universal, porque ele pode receber sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O, porque ele não produz nenhum anticorpo. Já o sangue O, como ele não tem nem a proteína A nem a B, ele acha estranho quando ele recebe sangue A e acha estranho quando recebe sangue B. E obviamente acha estranho quando recebe sangue AB. Então, por quê? Porque essas proteínas são estranhas para ele e ele produz o anticorpo contra o A e o anticorpo contra o B. Okay? No caso do O, como ele não tem nenhum antígeno, ele pode ser doado para qualquer tipo sanguíneo. Ele é o doador universal. A gente vai ver isso também mais à frente. De forma que a gente tem essa tabelinha de antígenos e anticorpos. Antígenos também são chamados de aglutinógenos ou aglutinogênio. Anticorpo, aglutinina. Então, tipo A, aqui, ele tem a proteína A. O tipo B tem a proteína B. O tipo AB tem as duas. E o O não tem nenhuma nem a outra. Então,
Quem tem sangue A produz anticorpo contra B. Quem tem sangue B produz anticorpo contra A. Quem tem sangue AB não produz nenhum tipo de anticorpo, porque não acha estranho. E quem tem sangue O produz o anti-A e o anti-B. Então o O não pode receber nem do A, nem do B, nem do AB. A gente pode pensar uma coisa assim. Imagina uma pessoa, um indivíduo que tenha sangue A. Então as hemácias dele são assim. Todas têm hemácias A. Ou seja, as suas hemácias têm na sua membrana uma proteína, né, condicionada, pelo gene IA, essa proteína que a gente denomina de A. Então, quem tem sangue A tem a proteína A. Essa proteína tem uma capacidade antigênica caso ela seja transfundida por um indivíduo de sangue B. Mas imagine que esse indivíduo com sangue A receba uma transfusão de sangue B. Então, apareceu aqui uma hemácia, né? Essa hemácia tem aí a proteína B. Então, uma hemácia de sangue B. Essa hemácia ela é estranha para o indivíduo A. E logo, então, ele vai produzir um anticorpo contra essa hemácia B. Então, quem tem sangue A, é importante lembrar, quem tem sangue tipo A, tem ali as suas hemácias, tem a proteína A, mas se ele recebe uma proteína B, ela é estranha. E então ele tem que produzir o anti-B. Então, o indivíduo que tem sangue A produz anticorpo contra B. Agora, imagina esse mesmo indivíduo de sangue A, que tem sangue tipo A, voltando aí, as hemácias todas deles têm essas proteínas que a gente chama essa proteína de proteína A, recebe então agora um sangue AB. O sangue AB, a hemácia do indivíduo com sangue AB, tem proteínas A e B. Até que essa proteína A aqui, ó, não é problema para ele. Por quê? Porque ele reconhece como própria. Mas a B, ele vai entender como um antígeno e vai também produzir um anticorpo anti-B. Então, quem tem sangue A não pode receber sangue AB, justamente porque vai ocorrer essa reação do antígeno e o anticorpo. Ou seja, todas as hemácias que entrarem, o indivíduo de sangue A, ao produzir o anti-B, vai aglutinar essas hemácias podem ficar viscosas e criar questões adesivas dentro dos vasos sanguíneos, né? E provocar várias perturbações na circulação. Então, quem tem sangue A não pode receber sangue A, não pode receber sangue B nem AB. Ele poderia receber o próprio sangue A ou o O, que não tem nenhum tipo de antígeno. Olha só. E agora, vamos supor o seguinte, que o indivíduo do tipo A receba um sangue O. Como o sangue O não tem essa proteína, ele não tem a proteína A nem a proteína B, ele não tem nenhum antígeno A, nenhum antígeno B, então ele não vai produzir anticorpo. Então essa proteína dele aí, essa hemácia dele, vai ser bem recebida, ela não vai disparar nenhuma reação imunológica de produção de anticorpo. Então, aí, nesse caso, se o anticorpo não foi produzido, a doação é compatível. E o indivíduo de sangue tipo AB? Vamos considerar que o indivíduo de sangue AB, que tem ali as suas hemácias, as proteínas A e B, receba então sangue O. O sangue O, como não tem, né, a gente já viu que não tem nenhum tipo de antígeno, nem o A nem o B, não é problema também, porque o O é o doador universal. Então o sangue O pode ser transfundido para o indivíduo tipo AB. E essa doação, então, é compatível. Né? Agora, se o indivíduo AB recebe o A, o que acontece? A proteína A, ela é estranha para o AB? Não é, porque ele também tem essa proteína A. Né? Então, ele não reconhece isso como estranho, não vai produzir anticorpo, logo, o indivíduo tipo AB pode também receber, no caso aqui, o sangue A. E se ele receber uma proteína B? Se ele receber sangue B? Olha, aqui o sangue B tem as suas hemácias, né, o antígeno B, que ele não acha estranho, ele reconhece também como sendo próprio, ele é comum para ele, porque ele também tem, o AB tem a proteína A e a proteína B. Então, o indivíduo tipo AB, ele é o receptor universal. Ele pode receber o próprio sangue AB, ele pode receber o O, pode receber o A e pode receber o B. Né? E o O é o doador universal. Por quê? Porque o O não apresenta nenhum antígeno
na sua hemácia. Então, ele nunca vai ser um sangue estranho para os grupos sanguíneos A, B ou AB. E, obviamente, nem para ele mesmo. Importante entender também a tipagem sanguínea. A tipagem sanguínea ocorre quando a gente produz no nosso laboratório, a gente tem no laboratório os anticorpos anti-A e anti-B, que vamos chamar de reagentes, reagente anti-A e anti-B. Então a gente pega um indivíduo e pinga 2 gotinhas de sangue, ok? Do mesmo indivíduo, aqui e aqui. Nesse caso, pingou o anti-A e a legenda diz que aglutinou. Se aglutinou, quando a gente pingou o anti-A, significa que aqui tinha o antígeno A, porque ocorreu uma reação de aglutinação. O anti-A reage com o antígeno A. Então, anticorpo contra A reagiu, então aqui tinha o antígeno A. Aplicou o anticorpo contra B, anti-B, não reagiu nada. Então, significa que não tinha aqui o antígeno B. Então, nesse caso, se a gente fizesse uma tipagem sanguínea de um indivíduo, onde a gente colocou essas 2 gotas de sangue do mesmo indivíduo, reagiu no anti-A e não reagiu no anti-B, isso significa então que ele possui antígenos A. Como que eu sei que ele possui antígenos A? Porque quando nós jogamos o reagente anti-A, ocorreu a aglutinação. Se ele tem um antígenos A, que sangue que é esse indivíduo? Então, que tipo sanguíneo ele é? A gente então identifica que ele é tipo A. Ok? Vamos ver um outro caso. Agora a gente pegou um outro indivíduo, aplicou o anti-A, não aglutinou. Aplicou o anti-B e aglutinou. Isso significa então que ele possui antígenos B. Se ele possui antígenos B, só o antígenos B, ele é sangue B. Ok? Vamos ver agora esse caso. Terceiro indivíduo, aplicamos o anti-A e o anti-B. Ok? Aglutinou nos 2. Se aglutinou nos 2, então ele tem os 2 antígenos, o A e o B. Quem tem os 2 antígenos? O sangue AB. Então a gente identifica que se aglutinou nos 2, ele tem os 2 antígenos, porque quando aplicamos o reagente, o anticorpo anti-A e o anti-B reagiu, então significa que identificou a presença dos 2 antígenos, A e B. Então é sangue AB. E finalmente, um indivíduo, colocamos ali 2 gotinhas no quarto indivíduo, aplicamos o anti-A, não deu nada. Aplicamos o anti-B, não deu nada. Ou seja, ele não tem nenhum anti-A e nenhum anti-B. Desculpa, ele não tem nenhum antígeno A e nenhum antígeno B. Nesse caso, não possui antígenos. Quem não possui antígenos é o O. Ok? Não aglutinou. Dessa forma, a gente consegue lembrar então as compatibilidades para a transfusão sanguínea. Ou seja, quem é o doador universal? É o O. Então, para mim organizar quem pode doar para quem pode receber, eu coloco aqui os 4 grupos sanguíneos, A, B, AB e O. O O, eu coloco uma seta para todo mundo. O pode para A, O pode para B, O pode para B. Ok? E aí eu vou pegar quem pode receber de todo mundo. Bom, o AB já estava recebendo do O, ele também pode receber do A, e ele também pode receber do B. E todo mundo para ele mesmo. AB para ele mesmo, A para ele mesmo, O para ele mesmo e B para ele mesmo. Lembrando então que o receptor universal é o AB, né? E o doador universal é o O. Ok? Finalizamos então essa aula sobre polialelia. Lembrando que a gente viu 2 casos de polialelia. Pelagem, no caso dos coelhos, e o grupo sanguíneo ABO, que é diferente do RH, que é um outro sistema condicionado por outro gene, o RH positivo e negativo, a gente vai ver depois. Ok? Beleza.